Um furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. A gente vai pedir para Carlinhos fazer a nossa página inicial. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, lição 18, que tem como título Não Somente. Um trecho de Mateus, do capítulo 4, versículo 4, que diz: nem só de pão vive o homem, Jesus. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante.
não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Eu vou pedir para a Suzana fazer a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que têm, ao longo desses meses, acompanhado este trabalho em prol da fraternidade, solidariedade para com os nossos irmãos. Não só os irmãos que estão em sofrimento, mas para conosco também. Portanto, te pedimos, Senhor, que abençoe os nossos irmãos que irão repassar, compartilhar conhecimentos tão preciosos acerca de muitos dos nossos sofrimentos, aflições que neste momento, por vezes, tomam uma proporção maior ainda. Assim, amado Mestre Jesus, rogamos que permaneça conosco por intermédios dos vossos emissários celestes e abençoe a todos e aos familiares que estão aqui presentes nessa roda de conversa. Que assim seja, Senhor. Boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa que vem sendo realizada pela área da educação do Conselho Espírita de Unificação, o 21º, desde abril. E nesse trabalho a gente tem recebido muitos companheiros trazendo as suas experiências, os seus conhecimentos, que com certeza vão ajudar as famílias aqui representadas. E nessa noite nós temos... Só um minutinho, tirei do lugar aqui. Nós temos o companheiro Cláudio Rodrigues Teixeira, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência médica em Psiquiatria pelo Hospital Universitário da UFJF e pós-graduado em Política e Pesquisa em Saúde Coletiva pela Universidade de Juiz de Fora. Atualmente atua como médico psiquiatra na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e como professor da Faculdade de Medicina de Campos. Interessa-se pelos temas relacionados com dependência química, esquizofrenia e suicídio. Denise Gondi, psicóloga do Ambulatório Ampliado de Saúde Mental em Campos, diretora do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Seção Campos, mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz e doutoranda em Políticas Sociais na UENF. Denise tem mais uma questão que eu acho importante. Denise é filha de uma grande companheira do movimento espírita, a Zaine Maciel, que a gente estava conversando agora há pouco, que partiu em 1992, eu nem sabia que era tanto tempo. Então, os dois companheiros, sejam bem-vindos. O tema que eles vão trabalhar, sofrimento psíquico e desejo de morte. Seguiremos aquele procedimento nosso de exposição. Vocês fiquem à vontade para comentários e mesmo perguntas pelo bate-papo. E a seguir, eles irão trabalhar nas respostas, né, interagindo com o grupo. Então, fiquem todos à vontade,
Sejam todos bem-vindos. Aí vocês dois, quem que vai começar? Fiquem à vontade. Eu, Cláudio, vai começar. Isso, combinamos que eu inicie. Primeiro, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui refletindo um importante tema que eu considero e busco cada vez mais diante da tamanha importância. E a Tânia, né, já me cumprimentou aí pelo bate-papo, já estou dando ok para ela. E vou começar falando sobre o desejo de morte. Acabamos de ver e ouvir o Carlinhos Brau falando sobre é necessário falar, é preciso falar, e essa necessidade de uma música, de um evento, por conta do grande tabu que existe nessa questão do desejo de morte. É um tabu por conta que existe uma visão dualista sobre esse tema. Se fala em desejo de morte e desejo de vida, como duas coisas antagônicas que, a princípio, temos a obrigação de ter o desejo de vida, e a partir do momento que você demonstra, de alguma forma, o desejo de morte, você fica marcado dentro da nossa sociedade, dentro das comunidades, e isso, com certeza, dificulta as pessoas falarem sobre isso. Então, existe uma obrigação pelo desejo de vida e é algo antagônico com a situação de algumas pessoas ao apresentar o desejo da morte. E só para a gente clarear que não existe esse antagonismo, uma coisa ou outra. Existe um contexto em que as vidas das pessoas passam, em alguns momentos, a enfrentar esse desejo de morte. E isso não é tão raro assim. Um estudo realizado em Campinas foi entrevistado 515 pessoas e feita a seguinte pergunta: ao longo da vida, já se foi pensado em fazer algo contra si, algo contra a sua vida? Nessa pesquisa, 17% dos entrevistados responderam sim. Ou seja, bem próximo de 1/5 dos entrevistados responderam sim. Em algum momento, houve o pensamento de acabar com a própria vida. E, tirando o tabu por si só já é um contexto que gera uma discussão imensa. Tirando o tabu, por que o ser humano está sujeito a ter o desejo de morte? Do ponto de vista psíquico, a Denise vai falar mais
Mas o próprio título dessa conversa já nos coloca a resposta. O desejo de morte vem do sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico, por si só, já é uma justificativa para não se ter uma conotação de manada da nossa sociedade, do desejo da vida. Por quê? As pessoas acabam não suportando a vida que estão levando, as situações que estão vivenciando, e esse desejo surge. E não é só, vamos dizer assim, um contexto pontual na vida das pessoas, por exemplo, que enfrentam situações extremas, de extremo sofrimento. Você estar sofrendo diante de um contexto, a princípio, que as pessoas, de forma geral, consideram comum ou que muitos enfrentam, mas para você que não tem, por exemplo, um suporte, um apoio, seja familiar, seja de amigos, ou para você que já tem uma predisposição a ter um transtorno psíquico. Em 2002, um brasileiro, um professor da Unesp, fez uma pesquisa com mais de 500, 600 suicídios ao longo do mundo, que ocorreram anteriormente a 2002, né? E 15.600 suicídios, onde foi feito o que a gente chama de necrópsia psicológica. Se não me engano, aqui no Brasil foi a Fiocruz que realizou esse levantamento. O que foi verificado? 97% das pessoas desse grupo de 15.600 indivíduos que suicidaram tinham algum transtorno psiquiátrico, sendo que mais de um terço depressão, transtorno de humor, depressão unipolar ou o transtorno bipolar, e quase um quarto desses suicídios existia também a dependência de alguma substância. Mas, no geral, 97%. Então, a gente vai ter um diagnóstico para ter o suicídio? Vai ter sim, porque a mesma causa do suicídio também causa transtornos psíquicos, principalmente depressão, em que o indivíduo tem uma sensibilidade maior para enfrentar as realidades que os outros podem nomear ou classificar como normais, mas, ao mesmo tempo, você não tem a mesma resistência que os demais e fica mais vulnerável a realizar o ato suicida. Esse mesmo sofrimento também pode induzir o desenvolvimento de uma dependência química. A pessoa sofre tanto ao longo da vida que busca na droga um alívio.
E chega um ponto que, mesmo usando, seja o álcool ou a droga, está insuportável, está intolerável. Ele acaba realizando esse ato. Então, essa pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, por um brasileiro, por um psiquiatra, professor da Unesp, ele nos coloca, primeiro, essa obrigação de desejar a vida, muitas vezes fica difícil, porque você acaba desenvolvendo um transtorno psiquiátrico que te deixa mais vulnerável e te deixa mais predisposto a não suportar esse sofrimento que é viver. Na vida, o sofrimento é a regra. Só que a nossa capacidade de suportar esse sofrimento não é igual, com certeza não é igual. Outro ponto que eu quero falar é sobre a questão de o impacto desse contexto que vivemos, onde existe o tabu, existe dentro da nossa sociedade a obrigação de desejar a vida, e muitas vezes as pessoas não têm recurso para desejar essa vida porque não estão suportando. O número de pacientes que passam por esse momento que eu atendi ao longo da minha jornada na psiquiatria é imenso. E eu posso afirmar para todos vocês, as pessoas, em geral, 99%, algumas podem até falar, mas no fundo a gente sabe que não é bem assim. Mas 99,9% não tem problema nenhum com a vida. O problema é a vida que eles estão levando. Então, não é uma oposição à vida. Eles não estão suportando essa vida e chega num determinado ponto, e isso é algo importante. Em qualquer país do mundo, suicídio está entre as 10 principais causas de morte da população. Entre a população jovem, em qualquer país do mundo, está entre as 3 maiores causas de morte. Em nosso país, entre a população jovem, adolescente, do sexo feminino, é a principal causa de mortes. Entre os adolescentes do sexo masculino, é a segunda causa de morte em nosso país. Só perde por assassinato. Nosso país, o narcotráfico é muito intenso, e nos adolescentes, na idade dos adolescentes, são muito assassinados. Então, e é a principal causa, depois é suicídio. Então, é um problema seríssimo que vivemos dentro da humanidade, que é o suicídio. E, de forma bem clara, a melhor forma de você lidar com isso é não isolar essas pessoas. É não permitir que o tabu enjaule essas pessoas no seu próprio quarto ou até mesmo em sua própria existência. O simples fato da pessoa não se sentir só, não estar isolado, e o CVV é uma prova disso, nos deixa bem claro a importância de se ter a abertura de falar, de termos
como morte sejam trabalhadas no nosso cotidiano, no sentido de que não seja algo discriminado, elemento de exclusão. O desejo de morte, na realidade, é um pedido de socorro que essa pessoa está fazendo. Essa pessoa não está suportando a vida que tem e precisa ser ajudada. Ela precisa dividir isso. Ela precisa de construir novos vínculos que possam dar esse suporte nesse momento. Então, não perguntar como que você está, essa pessoa que você percebe que está sofrendo intensamente, ou até mesmo você não ter uma abordagem serena a essa pessoa, de até mesmo perguntar sobre esse pensamento que pode estar angustiando, corroendo a pessoa por dentro, do ponto de vista psíquico. Não se fazer isso, você está perdendo uma oportunidade de ouro de salvar essa pessoa. E depois que a pessoa, eu falo que eu acompanho esses indivíduos a posteriori, depois que a pessoa sai da situação difícil, depois que essa pessoa trata e consegue superar esse transtorno psíquico, psiquiátrico dele, todos falam que desejam a vida. É todos. Então, não existe um antagonismo entre desejo de morte e desejo de vida, nesse sentido. Porque, na realidade, essa pessoa, em algum momento, vai resgatar esse desejo de vida, sim, desde que fique suportável esse viver. Desde que fique suportável esse viver. E aí nos coloca da importância, primeiro, do suporte social, também da necessidade toda a sociedade, todos nós, termos um olhar muito claro da importância de uma boa saúde mental. Em todos os níveis, em todas as instituições. Quando eu falo instituições, eu falo desde o trabalho, órgãos públicos, família, tudo. A saúde mental tem que ser uma meta primeira de qualquer movimento social, qualquer. Se existem pessoas reunidas, a busca desse relacionamento interpessoal adequado, da condução das situações de forma adequada, tem que ser um elemento primordial, porque isso é, de fato, um dos elementos principais de se prevenir o desejo de morte, o suicídio em si. Além disso, a questão de acabar com esse tabu, acabar com a exclusão das pessoas que, diante desse sofrimento extremo, estão naquele momento, naquela situação específica, implorando ajuda. É implorar ajuda.
é precisar estar juntos. Poderia ficar muito tempo falando aqui, mas a Denise ainda tem a fala, ainda tem tira dúvida. Então, vou passar para a Denise e depois a gente complementa nas discussões, as perguntas. Tá bom, Cláudio. Vamos conversando, né? Adaísa, eu queria te agradecer o convite, né? E dizer, assim, que apesar de eu não participar do movimento espírita, esse movimento é muito familiar para mim, né? Como você disse, né? Pela minha mãe, né? Eu acompanhei muito, enfim, né? Praticamente toda a minha existência, né? A relação que ela tinha com o espiritismo, e isso hoje me faz assim ter sempre muito carinho, né? Para qualquer contribuição que eu possa dar, né? É a segunda vez que eu participo, né? Ano passado, eu acho que eu participei, ano retrasado também, foi, eu acho que lá no João Viana, uma coisa assim. Eu vou começar a falar, desenvolver um pouco mais aquilo que o Cláudio já tinha falado, né? Em relação ao sofrimento psíquico, que como foi falado, como ele falou assim muito bem, né? A questão da morte, ela passa pelo sofrimento psíquico, né? Então, o que a gente chama de sofrimento é uma angústia excessiva, né? Que a gente pode também chamar de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. Mas o sofrimento psíquico é uma angústia excessiva, daquele tipo que paralisa o corpo, que empobrece o pensamento, que empobrece a existência, que causa uma perda de prazer pela vida e uma perda de prazer na vida, né? Algumas vezes a gente percebe que pode ser expressado como uma tristeza, mas também como uma raiva, às vezes como um sentimento de culpa. Mas a grande questão do sofrimento psíquico é que muitas vezes ele não tem nome. O sujeito não consegue dar um nome, né? Muitas vezes chega um paciente para a gente atender, e aí a gente, né, na entrevista, o que te traz aqui, o que você está sentindo, eu não sei, é uma coisa, né? Eles botam a mão no peito e falam assim, é uma coisa que me aperta, uma coisa que eu não sei falar. E é exatamente isso, né? O sofrimento psíquico, ele não tem palavras, né? Só não dá para descrever em palavras, mas dá para descrever minimamente o sofrimento, que é uma coisa colossal, né? Uma coisa assim, eu achei interessante que eu usei essa palavra colossal, eu pensei, e o Carlinhos Brau falou no vídeo em abissal, né? Que é como se fosse assim, um buraco negro, né? Quer dizer, algo em que o sujeito se sente ali e tem algo que está sempre meio que atraindo ele para aquele lugar, né? Para esse abismo. Muitas vezes, né, como eu falei, pelo excesso de culpa, sentimento de culpa, ou muita cobrança também do outro, né? Cobranças sociais, cobranças profissionais. E com essa dificuldade em lidar, o que o sujeito faz? Ele faz um refúgio no seu silêncio, né? O refúgio que o sujeito tem nesse momento de um sofrimento psíquico é o silêncio, ou melhor dizendo, o isolamento, né? Esse isolamento, ele é interessante assim que o sujeito ele não entra no isolamento, né? Assim, de uma hora para outra, né? De um dia para o outro. Ele começa a ficar diferente. Isso é muito comum em todas as pessoas, sejam idosos, jovens ou adolescentes, né? Começa um movimento assim insidioso
de se calar, né, de evitar determinadas interações sociais, né, de evitar amigos, conversas, família, até que ele chega, né, num momento de isolamento, que é um dos momentos assim, mais perigosos, né, que o sofrimento psíquico causa. Tem uma importância, tem uma força, né? E é por isso que a gente tem que ter muita atenção para entender que o sofrimento psíquico ele é sempre muito singular, ele é de cada um. E, infelizmente, nós temos assim uma certa tendência, né, em achar que o sofrimento é aquilo que afeta a todos, né? Uma coisa é sofrimento, aquilo ali não é sofrimento. O que é motivo para um deveria ser motivo para todos. Não é assim. Eu penso que esse é um dos piores, assim, uma das piores escutas que às vezes até alguns profissionais têm, né, de banalizar, né, de achar que o sofrimento, por exemplo, que o sofrimento psíquico tem a ver só com uma perda de alguém, né? Um adolescente, por exemplo, que chega, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, que me marcou muito, né? No momento de atendimento, numa emergência, eu atendi uma adolescente que tinha feito 15 anos e a mãe deu um celular no dia do aniversário dela de 15 anos. E no ônibus ela foi roubada, o celular dela foi roubado. E aí ela chegou em casa e tomou não sei quantos remédios, né? Tentou se matar por medo da mãe, né? A mãe tinha comprado com muito sacrifício e tal, era uma coisa que ela queria muito, era um desejo, né, daquele objeto ali, né, para vocês verem, né, que a perda não tem a ver só com uma coisa importante, né, assim, em termos de uma pessoa, mas às vezes um objeto tem um valor simbólico muito grande. E essa perda, ela quase sempre é uma perda simbólica, né? E muito a ver também com a impossibilidade de elaborar essa perda. O Cláudio falou da questão da vulnerabilidade, né? Nem todas as pessoas elas são vulneráveis da mesma maneira. Tem pessoas que têm uma fragilidade psíquica maior do que as outras. Tem pessoas que enfrentam as dificuldades da vida de uma maneira mais forte, conseguem elaborar, conseguem suportar, outras não, né? E isso tem a ver com uma série de motivos, né, da própria existência, da própria história pessoal de cada um, que nesse momento aqui a gente não pode desenvolver. Então, para adiantar mais um pouquinho, falando do desejo de morte, nós podemos afirmar, eu estou aqui reafirmando, que o suicida, o sujeito que tem um comportamento suicida, né, aquele que faz um ato, que tenta o suicídio, ele não quer morrer. Primeiro que ele nem sabe o que é a morte, né? Ele não sabe o que é a morte. Na verdade, a gente pode acreditar, podemos ter uma crença, podemos ter uma fé, podemos ter uma ideia, né? Mas a experiência da morte nós não temos, porque nós não morremos. Então, isso já é uma questão assim, muito importante, né? Quando a gente fala do desejo de morte. Como é que a gente pode ter um desejo de morte? Como é que um sujeito pode ter um desejo de morte se ele não sabe o que é aquilo? Né? Essa é uma questão que eu já coloco aqui. Quer dizer, na verdade, o desejo de morte tem a ver com esse escape à vida que ele está tendo. Ele tem um desejo, né, de acabar com aquele sofrimento, de acabar com aquela situação do sofrimento que beira o insuportável, né? Que beira o insuportável.
em alguns momentos, ele não vai conseguir mesmo. Tanto que algumas pessoas conseguem suicidar. Algumas pessoas, seja planejando, algumas até por impulsividade, né? Às vezes por um erro, né? A gente chama assim de um erro de cálculo, né? Existem algumas situações, mas quando o sujeito ele não consegue minimamente, por exemplo, pedir ajuda a alguém, mandar uma mensagem que dê tempo dele ser socorrido, né? Dele pensar, assim, se equivocar, né? Ou ter dúvida sobre esse ato, se ele não consegue fazer isso, ele, infelizmente, ele vai realizar aquilo que é da ordem do insuportável, né? E porque ele quer cortar essa dor psíquica, né? E aí é muito interessante quando a gente fala assim do corte, né? Que hoje é muito comum da automutilação. O que o sujeito tenta fazer se cortando? Cortando o braço, cortando as pernas, cortando o seu corpo, né? E muitas pessoas, geralmente isso acontece com os adolescentes, alguns adultos também, elas dizem assim, mas como quando eu me corto, a minha dor para, a minha angústia para, eu não sofro mais, né? É como se fosse uma passagem, né? Quer dizer, da dor psíquica para uma dor física, que na verdade nem é uma dor, né? É uma coisa, a psíquica ela é tão intensa que a dor física de um corte, que muitas vezes ela tem que ir para um hospital fazer uma sutura, dar pontos, aquilo ali não quer dizer nada para ela, né? Então é como se fosse uma substituição, né? E aí, quando a gente pensa assim numa causa, né? Qual é a causa da angústia? Qual é a causa desse desejo de morte, dessa angústia do sofrimento psíquico que leva a um desejo de morte? Quase sempre é algo desconhecido. Quase sempre. Dificilmente uma pessoa procura o psiquiatra, procura o médico ou o psicólogo ou qualquer serviço de saúde, né, buscando uma ajuda psíquica, já com o discurso pronto, tipo, olha, eu vim aqui porque eu me sinto assim, 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 a minha história é essa. Não, ele não sabe. E aí isso acaba criando um enigma, né? O enigma acaba sendo para o profissional de saúde também que o atende. Só que para a gente, né, que lidamos com a saúde mental, esse enigma é muito bom, porque faz ele falar. Provoca a fala do sujeito que pode desenvolver e criar ali alternativas, né? Repetir muitas vezes, né? No início assim, do tratamento, o paciente vai à consulta e repete, né? Até ele poder, de alguma forma, se deslocar um pouquinho daquilo que está acontecendo com ele e aí vislumbrar uma outra possibilidade de vida, né? De vida. É quando ele sai daquele desejo de morte, do buraco negro, né? Como eu falei, do abismo, para ele pensar numa possibilidade de vida, né? E isso aí é muito legal, né? Gente, vocês desculpem o barulho, mas a minha cachorra que está aqui atrás, eu estou sozinha, não posso fazer nada com ela. Deixa ela ali. Então, assim, eu quero finalizar, né? Mais uma vez reafirmando essa importância da escuta. Para que a gente possa, através da nossa escuta, fazer surgir a palavra dessa pessoa que está sofrendo, né? Porque quando ele fala, a linguagem é uma coisa muito legal, né? Assim, muito interessante, né? Porque é através da linguagem, através da fala, da escrita também, né? Muitas vezes o paciente escreve, ele produz alguma coisa na escrita, é que ele pode construir alguma coisa, construir uma própria história, a sua própria história. Primeiro porque quando ele fala, ele é o primeiro a ouvir. Quando ele fala, ele se escuta.
né? Quando ele fala para a gente, né? A gente não vai dizer, olha, você não devia ter feito isso, como é que você faz uma coisa dessa? Você não pensou em fulano, você não pensou em Beltrano, quer dizer, de forma nenhuma. A gente acolhe aquelas palavras, aquele sofrimento. Muitas vezes, né, Cláudia, a gente acolhe histórias horríveis, né? Horríveis, horríveis, e às vezes a gente fica assim numa situação, né, de tentar sustentar a vida daquela pessoa, né? Já que ela nos procurou, se ela nos procura, é porque tem ali, né, um veio de vida, mesmo numa situação muito difícil. Então, a gente tem que sustentar para que ela possa construir, né, esse desejo de vida. Porque, né, o Cláudio falou uma coisa assim, que eu acho que é muito legal. Não é a vida que a pessoa não deseja, é aquela vida que a pessoa não deseja, né? Então, a gente não pode se esquecer disso. Então, assim, não se trata de descobrir o porquê. Ah, por que você fez isso? Diz, qual foi o motivo? A pessoa não sabe. Às vezes ela demora muito tempo para ela elaborar um motivo, uma causa, o que a fez fazer aquilo, né? E aí ela poder transformar essa dor num sentimento. Porque, como eu falei no início, se ela não consegue se expressar com palavras, ela não consegue, às vezes, nem dizer o sentimento que ela está tendo. Ela só consegue dizer que ela está passando muito mal. Ou seja, o falar do paciente, o falar dessa pessoa que está sofrendo, eu estou falando assim para todas as pessoas aqui, né? Nem todas são profissionais, quer dizer, é deixar que essa expressão de algo que é traumático, porque sempre tem algo traumático, todos nós, né, temos uma experiência traumática ou várias experiências traumáticas na nossa vida, é deixar possibilitar que esse traumático ele venha à tona para a própria pessoa, né? E aí isso começar a ser, sabe como assim, costurado, né? Costurado, bordado, enfeitado, né? Mas assim, de dar um sentido àquilo que inicialmente era completamente sem sentido, né? Enfim, é um pouco isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? E vamos conversar, né? Obrigada já pelas falas do... E agora a gente vai para a parte da nossa conversa. Aqui nós temos pessoas nessa roda que são da nossa região, de Campos, São João da Barra, São Fidélis, Itaperuna, temos pessoas do Rio, de outros estados até. Acredito que pessoas espíritas e não espíritas. Então tem aqui um público bem heterogêneo. E a gente tem algumas colocações. Carlinhos, você está acompanhando aí comigo? Oi? Estou sim, André. Carlinhos vai estar ajudando nessa parte das perguntas. Aí vocês dois, quando a pergunta ou o comentário for feito, vocês fiquem à vontade entre vocês dois, quem fala primeiro, né? E de repente, numa mesma questão, os dois poderão estar contribuindo. Então, fiquem à vontade. Pode ir então, Carlinhos? Pode ir. Você vai começar aí? Posso começar, sim. Então tá. Eu vou começar com... tem uma aqui, boa noite. Eu não entendo porque minha pena nessa vida é tão grande, embora hoje eu esteja bem melhor psicologicamente. Eu vou responder, o Henrique, conheço, né? Henrique, o que acontece? Viver, qualquer um de nós, temos um sofrimento
E a forma que nós encaramos esse sofrimento é muito individual, tá? O que é necessário? A gente, para o que eu vejo de necessário que nas pessoas que estão enfrentando essa situação tão difícil precisam, respondendo de forma geral. Primeiro, suporte, apoio. Qualquer situação, você não estando sozinho, você estando amparado, fica muito, mas muito mais... até, não digo suportável, mas psiquicamente fica mais leve. Entendeu? Então, por isso a necessidade de não termos vergonha de forma alguma de buscar ajuda, de forma geral. Estou falando de forma geral. De buscar ajuda, de buscar apoio. E, normalmente, as pessoas que, de fato, cometem suicídio, a regra é se isolaram antes. Às vezes podem até ter buscado alguma forma de ajuda, de desespero, mas em algum momento houve um isolamento e essa leveza que eu estou dizendo, né, de encarar qualquer situação de sofrimento junto com o outro, não ocorreu. A segunda questão que hoje em dia está muito forte é o esvaziamento da existência. Não sou eu que fala sobre isso, né? E na nossa sociedade, esse esvaziamento da existência está cada vez mais forte, principalmente com o olhar de a alegria é na acumulação. Se acumula tudo, hoje em dia. E não é bem por aí. A alegria consiste em você estar percebendo a ocupação do seu lugar no mundo. Quando você ocupa seu lugar no mundo, aí sim você consegue suportar todos os sofrimentos que você passa. E o contrário também é verdadeiro. Normalmente, eu pergunto para essas pessoas, como você enxerga o mundo, o que você pensa em fazer aqui? As pessoas não sabem. Literalmente perdidas. Não tem nenhuma perspectiva, nenhuma fala sobre isso. Não sei por que eu vim. Não sei por que eu vivo, não sei para onde ir. A falta de sentido da vida que a Ilza falou. A vida fica sem sentido. A partir do momento que a vida fica sem sentido, você esvazia a sua existência. Então, hoje em dia, eu percebo nos meus pacientes que estão passando pelo desejo de morte essas duas questões. Estar só, mesmo às vezes no meio da multidão, e também sem sentido a vida. Eu pergunto, qual o sentido da vida para você? Não sei. E é 100%, gente. É 100% das pessoas que estão... E eu não pergunto só para as pessoas que pensam no desejo de morte, não. Pergunto também para as pessoas que ainda não chegaram nesse momento, mas que estão num sofrimento acentuado. Eu pergunto, qual o sentido da sua vida? Não sei qual o sentido. Isso esvazia a sua própria existência. E aí fica difícil suportar o sofrimento do viver.
fica difícil não ter sentido na vida, fica difícil suportar o sofrimento do viver. Não sei se a Denise tem mais alguma coisa. Estou vendo Denise aqui. Oi, Denise. Porque ela estava pertinho de você, na minha tela. Agora eu não... Eu acho que caiu a conexão dela. Deve estar retornando. Nós temos aí, o Dr. Cláudio, nós temos aí outras questões do Henrique, mas nós vamos voltar a elas, mas vamos ver outras questões de outras pessoas, né, por causa do nosso tempo também. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui do Henrique o que não foi respondido para a gente estar colocando. A Priscila pergunta: Dr. Cláudio, boa noite. Quando o indivíduo apresenta vontade suicida, qual a melhor abordagem? Primeiro ponto, entender o que está acontecendo com essa pessoa. Ter o que a Denise apontou, a escuta. Porque a partir do entendimento, primeiro, você vai ter a oportunidade, às vezes você consegue ajudar de alguma forma. E segundo, o simples fato da pessoa te compartilhar o que está vivenciando alivia e muito. É o que eu falei anteriormente. Entendeu? Como grande parte desse sofrimento psíquico, desse desejo de morte, está relacionado também com transtornos psiquiátricos e psicológicos, estimular, procurar profissionais para dar esse suporte. Entendeu? Então, o outro ponto importante, você tendo a oportunidade de acionar a rede de apoio, vários estudos já mostraram, a rede de apoio é um fator de proteção de suicídio dos mais importantes. Você acionar a rede de apoio disponível para essa pessoa, além da família, com certeza, é um fator de proteção importantíssimo. Então, você tira esse indivíduo desse isolamento, você faz um encaminhamento, ajuda a esse encaminhamento para os profissionais, porque, com certeza, existe algo a ser tratado em uma esmagadora maioria, ou quase totalidade, e, principalmente, você conseguir acionar essa rede de apoio para essa pessoa. Essa pessoa precisa muito de ajuda. Lógico que essa pessoa também precisa aceitar essa ajuda, aí é outra situação. Mas você, diante disso, o que fazer? Isso. A Denise voltou. Denise? Acho que saiu de novo. Voltou. Pois é, minha Está falhando, Denise? Enquanto ela ajeita aí, vamos lá. A Suzana. A Suzana tem uma pergunta aqui. No caso em que um indivíduo, ainda jovem, fala constantemente que vai morrer, que sabe que seu fim está próximo, isso pode sinalizar um desejo latente de morte? Com certeza. Isso aí já foi identificado como um indicativo. Um sinal forte
de desejo. Porque a questão é a seguinte, como é um tabu muito forte na nossa sociedade, as pessoas, como a Denise disse, não chegam a você com um discurso todo pronto. Não chega. Entendeu? Vai falar de forma indireta porque o próprio tabu exige que essa pessoa não fale de forma clara. Adaísa, continua aí. Gostaria de, aproveitando esse momento, fazer uma pergunta para os dois. Eu não sei se a Denise também já voltou. Na experiência de vocês, que vocês atendem muito, né, no público e no privado, é a questão da espiritualidade. Não estou falando de religião. Estou falando do aspecto da espiritualidade, uma vida interior, né, mais ativa. Faz alguma diferença no que vocês vêm observando no perfil da clientela? Com certeza, com certeza. A grande discussão em relação a esse tema é realmente o que você colocou. A religião, entendeu? Ou seja, as exigências, uma religião exigente do indivíduo, ou seja, de obrigações de desejar a vida, entendeu? Colocar isso de forma, ou até mesmo uma forma mais incisiva, alguns dogmas, pode gerar sofrimento no indivíduo. Isso aí, em algumas situações, a religião, algumas religiões, podem gerar sofrimento e, consequentemente, ter ser um indicativo, ter um risco maior desse indivíduo ter esse desejo de morte, porque ele acaba sofrendo pela religião. Tá? Mas a espiritualidade, primeiro, dá um sentido à vida. Segundo, gera um pertencimento no indivíduo. O simples fato do pertencimento não te deixar só, de você não se isolar, é um fator protetor. Então, a espiritualidade ajuda nesses dois aspectos. E um terceiro aspecto da espiritualidade é que um indivíduo que busca uma boa espiritualidade, ele acaba desenvolvendo uma qualidade de vida muito maior, muito superior. Então, essa qualidade de vida, por si só, melhora muito. Suportar o sofrimento da vida fica, repito, mais leve. E até mesmo os estudos científicos em relação à espiritualidade, é bem claro, é um fator protetor forte. A religião, vamos dizer assim, é uma interrogação porque existe uma infinidade, milhares de religiões ao longo do mundo. Então, pode, em algum ponto, gerar sofrimento, pode aliviar, porque estimula também a espiritualidade, e até mesmo as práticas coletivas, né? Você tendo uma religião em que existe uma abertura, pode favorecer. E também a religião é um fator questionável porque existe muito tabu também dentro da própria religião, entendeu? Que impede a pessoa de compartilhar. Então, entre a religião existe uma interrogação, se sim e que não. Então, coloco. Mas entre a espiritualidade
é um fator, já vários estudos científicos já mostraram, é um fator protetor forte. Tem uma outra questão aqui. O que podes dizer sobre a esquizofrenia? A esquizofrenia é um quadro psiquiátrico grave que gera muitas limitações para a pessoa, porque existe o que a gente chama de sintomas que as pessoas acabam tendo uma desordem das funções psíquicas e tem sintomas que a pessoa perde função psíquica, entendeu? Quando eu falo perder função psíquica, é perder a capacidade de resolver problemas, de se socializar, de conseguir trabalhar. Então, a esquizofrenia, nos momentos em que ele manifesta os sintomas de desordem psíquica, ele sofre muito preconceito, é excluído da sociedade, porque ele deixa de ser produtivo para a sociedade. Tá? E, ao mesmo tempo, os sintomas de perda das funções psíquicas, ele acaba tendo muitos limitantes e, dentro do tema, em relação ao suicídio, é uma causa importante também de sofrimento, porque nesse momento de grande desordem psíquica, qualquer abordagem que você tenta, tanto de apoio quanto de alívio, vamos dizer assim, inócua. Entendeu? Você tem que esperar o tratamento medicamentoso organizar as funções psíquicas do indivíduo para que ele consiga entender o que está acontecendo com ele. E aí, sim, esse sofrimento diminui. Entendeu? Então, a esquizofrenia é um fator de risco elevado para suicídio, e uma das principais causas de morte dentro da esquizofrenia é o suicídio. Seu som, Adair. Eu queria falar um pouco, desculpa, assim... Estão me ouvindo agora? Estamos, agora melhorou. Então, eu fiquei sem Wi-Fi. Eu perdi um pouco as perguntas, mas eu queria fazer um comentário que talvez tenha a ver com todas elas, eu dei uma olhadinha aqui no chat, sobre a importância da continuidade do tratamento, né? Eu percebo que algumas pessoas procuram, né, um tratamento médico, um tratamento psicológico, ou um ou outro, ou os dois concomitantemente, e no momento em que elas começam a melhorar, porque elas realmente melhoram, né? Elas conseguem avançar, e elas abandonam, né? Como se... E muitas vezes falam, mas eu já fiz tratamento, né? Eu já tomei remédio, eu já fiz terapia. E quando a gente fala assim de vulnerabilidade, né? Todos nós somos vulneráveis, alguns mais do que outros. Tem pessoas que são mais vulneráveis socialmente, outras que são mais vulneráveis psiquicamente, né? Amorosamente. Então, as pessoas que se sentem, né, mais vulneráveis, eu não posso dizer que elas vão ter que fazer tratamento a vida inteira, né? Mas esse acompanhamento, esse cuidado consigo mesmo, ele é muito importante. Quer dizer, não basta ter uma melhora, porque o que acontece muitas vezes é que o paciente, no início, ele obtém uma melhora, assim. Ele sai, né? Na minha fala eu disse assim, ele sai daquela zona, né, abissal para entrar num veio de vida, né? Assim, num desejo de vida. Só que
para isso se manter constante, ele também tem que se cuidar, né? Pode ser que não seja para a vida inteira, mas pode ser que ele precise ocasionalmente, né? Seja fazer uma consulta, né? Seja visitar o psiquiatra, né? Seja retornar a uma terapia. Eu queria chamar a atenção para isso, que eu acho muito importante. Verdade, Denise. A gente observa muito esse vai e vem das pessoas que interrompem os seus tratamentos, né? Sim. Uma outra questão também que eu acho que foi a Suzana, que não sei se foi a Suzana que lançou aqui, a questão, não, acho que foi você que falou a questão da religiosidade, né? Uhum. Eu percebo que, apesar de não ser uma garantia, né? Quer dizer, a espiritualidade, ela não é uma garantia, porque senão os próprios líderes religiosos, né? Não sofreriam tanto e nunca cometeriam suicídio, né? E a gente tem histórias importantes, né, em relação a isso. Quer dizer, não é o conhecimento, não é, senão médicos, psicólogos, né, não cometeriam suicídio, não é o conhecimento que protege. Mas eu percebo que a relação que a pessoa tem com uma religião, né? E aí eu falo, né, que é uma relação e não uma submissão, né? Ela protege, sim, é um fator de proteção. Isso o Durkheim, que é um dos grandes autores que falam do suicídio, ele já apontava, né, como um dos grandes fatores de proteção, como casamento, relações sociais mais saudáveis, família, religião, né? Com certeza isso protege. Tem uma outra questão aqui. Será que o tabu e o silenciamento do suicídio não passa pelo fato de o sujeito que sofre ser um espelho do que pode ocorrer com qualquer um? Quais são os sinais, sintomas que sugerem a ideação suicida? Eu vou deixar para o Cláudio a segunda pergunta e vou falar desse espelho, né? Que ela está falando assim de uma identificação. Quer dizer, será que se eu falar, né, do suicídio, ou se eu escutar uma pessoa, eu não vou estar incentivando, né? Eu não vou estar assim abrindo espaço para que aquela pessoa desenvolva, né, aquela ideia e ela passe para o ato, né? Não, pelo contrário, porque é o silêncio que possibilita esse aprisionamento, né, da ideia suicida e, na verdade, uma transformação dessa palavra em ato, né? Ou seja, aquilo que não pode ser dito se transforma em ato. Normalmente é assim que acontece na prática. Então, não devemos ter medo de falar, de escutar, não devemos ter medo de dar atenção quando uma pessoa fala que ela está pensando que a vida não vale nada. Eu acho que a gente tem que... Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Pode dar essa atenção, pode fazer uma escuta, mesmo que não seja uma escuta profissional, até no sentido de poder motivar, né, essa pessoa que fala a procurar uma ajuda profissional, né? Procurar uma ajuda técnica, vamos dizer assim. Fala aí, Cláudio. Como você respondeu a primeira parte muito bem, vou ficar na segunda. Quais os sinais de uma pessoa com risco de suicídio? Primeiro, e o mais importante, história anterior de tentativa. Se ele, em algum momento da vida, tentou, por si só, estatisticamente, já indica o maior risco dele tentar novamente e conseguir completar o ato. Esse é o primeiro. Segundo, a manifestação direta ou indireta de um intenso sofrimento, que muitas vezes é escondido pela pessoa. A pessoa pode estar num intenso sofrimento e
A gente vive na sociedade do espetáculo, né? E a pessoa veste uma fantasia e vai levando a vida, entendeu? Mas se essa pessoa, de uma forma ou de outra, seja direta ou indireta, demonstra um intenso sofrimento, e principalmente se ele... eu atendo muita gente que de cada suicídio, 6 pessoas são impactadas profundamente por esse suicídio. Então, eu atendo muita gente que já passou por esse momento, né, pós-suicídio. E, por exemplo, uma paciente, o familiar falou o seguinte para ela um dia antes de cometer o suicídio: eu devia infartar. Eu acho que ia ser melhor para todo mundo. Estava irritado com uma determinada situação, ela achou, não, isso aí deve estar da boca para fora. No dia seguinte, ele cometeu o suicídio. Outra situação que foi relatado: eu não servo para... Você viu, ó, deu errado. Eu não sirvo para nada mesmo, não. Eu não valho nada. Meses depois, 2 meses depois, aconteceu a situação. Muitas vezes a pessoa deixa enigmas, vamos dizer assim, a frase no ar. Isso eu ouço muito, até mesmo os familiares, né, percebem essas frases e buscam atendimento, e conversando com o paciente, ela fala: realmente eu estou com pensamento e estou até planejando, ou estou segurando para não fazer isso. Então, apesar de ser um tabu, apesar de não se ter esse espaço, apesar de se silenciar, essas pessoas acabam, geralmente, alguma coisa deixar no ar, e isso é um elemento importante a ser observado. Outra situação que tem que ser observado: se existe história de suicídio na família. Eu tenho uma paciente que tem um pensamento de suicídio crônico, e a mãe cometeu suicídio e a irmã mais velha, que era uma segunda mãe, cometeu suicídio. A fala dela: elas puderam fazer porque eu não posso. Então, é uma situação extra, né, que muitas vezes é uma paciente de um nível intelectual elevadíssimo, conseguiu falar, mas isso geralmente está no inconsciente desses indivíduos. Existe o que os estudiosos colocam, né, a permissão social do contexto familiar para fazer. Tá? Então, outra situação: pessoas com doenças incapacitantes, incuráveis, têm um risco de suicídio também maior, e pessoas que demonstrem um isolamento social, seja a longo prazo ou até mesmo mais recente, demonstram um risco maior, além de todas as situações sociais de sofrimento de forma geral, né? Denise estava levantando a mão ali. Eu lembrei, Cláudio, de uma coisa que a gente sempre conversa, né? Assim, que é assim, como que é importante a gente dar crédito, né, ao que o paciente fala, mesmo se aquela fala
não seja realmente assim uma verdadeira intenção, né? É uma ideia, porque quando a pessoa fala, ela está expressando uma ideia, né? Ela pode até não querer exatamente fazer aquilo, mas sem que a gente tenha certeza, é melhor a gente valorizar. O correto, né? Assim, dentro de um atendimento, é a gente valorizar, nunca a gente achar, esse ele está falando, mas já falou várias vezes, ele pode ter falado várias vezes, mas de repente na 20ª vez ele cometeu um ato, né? Então eu acho que é muito importante assim que a ideia ela seja, quando eu falo valorizada, né, é no sentido assim de não ser banalizada, né? Porque alguns suicidas eles cometem um ato porque alguém banalizou aquilo, né? E aí não teve tempo de procurar uma ajuda, né? De dar uma assistência, né? Eu acho que isso é muito importante. E a questão, toda fala, direta ou indireta, é um pedido ou um grito de socorro. Sim. A gente ainda tem algumas perguntas, estamos bem próximo das 21 horas. Dá para fazer mais, pelo menos umas 2, Cláudia e Denise? Estamos aqui. Tem uma aqui. A diferença entre esquizofrenia leve e síndrome de Asperger tem perigo de suicídio? Já é comigo, né? O que fala você. Existe diferença, sim, e nos dois casos há um grande sofrimento pela pessoa, há uma dificuldade para lidar com contextos que todos nós estamos sujeitos, e vamos dizer assim, é necessário um olhar, não digo atento, mas o olhar cuidadoso dessas pessoas. Atento no sentido de ficar com uma neurose paranoico de ocorrer isso ou estar pensando isso. É ficar cuidadoso de acolher esse sofrimento desses, tanto na esquizofrenia como na síndrome de Asperger. Aqui tem uma questão que vai bem ao encontro do que uma pessoa conversou comigo há poucos dias. O que fazer quando o paciente acha que já melhorou e não quer mais continuar o tratamento? E pior, a pessoa continua tomando os remédios e está se tornando dependente. A pessoa que conversou comigo falava exatamente disso aqui, da pessoa que vai e não busca, por exemplo, a terapia junto com essa parte da medicação e vai por conta dela, tomando remédios, às vezes nem só direto, vamos dizer, por um mês, mas tomando de vez em quando a coisa piora, ela vai lá e pega o medicamento. Então, essa pergunta ela é bem interessante. Deixa eu começar a falar, que eu me lembrei de uma situação, aí depois o Cláudio complementa, né? Isso me fez lembrar, lá no ambulatório de saúde mental, a gente fazia, né, antes da pandemia, um grupo de recepção para as pessoas que estavam chegando, né, para marcar as primeiras consultas. E aí muitas pessoas já estavam assim, tomando remédio há muito tempo, né, estavam procurando, porque tinham piorado. E uma vez assim, eu fiz uma pergunta a uma pessoa, eu falei, mas há quanto tempo você faz tratamento? Não faço tratamento. Eu fui há muitos anos ao médico, ele passou um remédio e eu tomo remédio até hoje. Aí eu perguntei, mas você está melhor? Não, há quanto tempo? Eram uns 20 anos. Aí eu perguntei, você está melhor? Ela, não. Ou seja, a pessoa toma remédio há 20 anos, né? Não se sente melhor e ela não
não busca, né? Quer dizer, ela estava ali buscando. Então, assim, eu acho que tem esse problema da medicalização, né, da sociedade, dessa medicalização intensiva, né? Quer dizer, sem um acompanhamento, que é muito risco, e muitas pessoas, eu vejo que até assim, pessoas mais esclarecidas, elas não cuidam, né? Elas, quando ouvem isso, elas não intervêm. Então, eu acho que tem que ter um suporte, né? Um suporte familiar, né? Uma família, ela não pode perceber que isso está acontecendo sem tomar uma medida. O problema é que, às vezes, as próprias famílias, elas são famílias drogadas. A mãe toma remédio para dormir, o pai toma remédio para acordar, o outro toma remédio para emagrecer, não sei o quê. Tudo muitas vezes sem uma prescrição. O que uma criança, o que um adolescente vai fazer? A mesma coisa, né? Então, isso tem a ver com aquela fala minha anterior, né? Quer dizer, da necessidade, né, de manter um tratamento, né, desse tratamento que muitas vezes ele é longo, ele demora, às vezes tem que retornar durante um tempo, porque a vida muda, os problemas aparecem, né? Então, isso que eu queria contribuir. Fala aí, Cláudio. Eu busco, no meu dia a dia, trabalhar com... Essa situação é muito comum, extremamente comum. Eu busco trabalhar 2 pontos. Primeiro, duas reflexões. Primeira reflexão, o que de fato é saúde? E a segunda reflexão, o que de fato é tratamento? Então, o paciente chega pedindo para retirar o medicamento. Eu pergunto, como está a sua vida? Está o caos. Será que esse é o momento de reduzir o medicamento? Tratamento é isso. Você está precisando, o medicamento, eu coloco, né, o seu suporte. Quando você não precisar, ele é excluído de você. Porque ele não faz parte da sua vida, mas faz parte desse momento. E aí, antes, né, o que é saúde? Bem-estar. Você está com bem-estar? Sim ou não? Não. Então, você não está com saúde. Então, o que fazer? Tratamento. Então, essas 2 reflexões eu trabalho com os meus pacientes e isso é essencial. Aí entra a questão da psicoterapia. Sabe o que está faltando, às vezes, dentro da reflexão? Sabe o que está faltando no seu tratamento? Para ficar sem o medicamento, tratamento psicoterápico. Aí você consegue fácil ficar sem os medicamentos. Aí eu trabalhar tratamento. O que é tratamento de fato? E aí construir esse caminho, né? É difícil, é muito difícil, mas... como profissional, é minha obrigação. Porque tem muitas resistências, né? As pessoas têm resistências. Tem resistência a fazer terapia, tem resistência a tomar remédio, né? Enfim. E aí, Cláudio, eu acho que é interessante, né, que às vezes as pessoas falam, mas eu vou ficar tomando remédio a vida inteira. A gente não responde, né? Mas às vezes tem que tomar a vida inteira mesmo, não tem que tomar remédio para pressão a vida inteira, não é? Né? Não talvez, né, naquela dosagem, né, naquela forma inicial, né? Mas às vezes é necessário, sim, né? Eu acho que é muito de cada um, né? Eu uso insulina desde 20 anos e vai ser até o último dia da minha vida. Pois é, então. Pois é. Mas, assim, o remédio para a vida inteira, né? Alguém está falando aqui em cima, o remédio para a vida inteira é, talvez, a forma possível da pessoa ter uma vida, né? E gostar da sua vida.
Por exemplo, se uma pessoa tem pressão alta e ela não quer tomar remédio para pressão alta, ela vai viver passando mal também. Então, eu acho que a questão da medicalização, ela não é um problema. O problema da medicalização é a medicalização excessiva, é a medicalização sem suporte médico, né? É o excesso ou a falta, né? Mas se aquilo ali é dosado, né, por um profissional, eu particularmente, como psicóloga, nunca vi problema nisso. Né? E um detalhe interessante, várias pesquisas, né, que estão feitas nos países do norte da Europa mostraram algo muito interessante. Lá no norte da Europa existe um prontuário único do indivíduo desde criança até o falecimento dele. E aí eles pegaram, né, o prontuário de todos os pacientes que suicidaram durante um determinado tempo, não sei quantas, algumas dezenas de mil pessoas que suicidaram, e verificaram que existia algo muito incomum no prontuário, problema no sono. Aí mostra duas coisas: a importância da qualidade de vida. O indivíduo com o sono ruim tem uma qualidade de vida comprometida, então qualidade de vida é, de fato, um elemento protetor. E, durante muitos anos, os únicos medicamentos para sono era medicamento tarja preta. Hoje mudou. Entendeu? Então, se você pensar os mal falados tarja preta, na realidade, faltaram para muita pessoa lá no norte da Europa. Os mal falados. Não estou defendendo tarja preta, não. Graças a Deus a gente tem outros recursos hoje em dia. Mas durante décadas só tinha os tarja preta para o sono. Qualidade de vida. Essa que é a grande questão. Muitas vezes, dentro do que eu falo, que é saúde para o paciente, você está tendo qualidade de vida com o medicamento, então o tratamento está te dando qualidade de vida. Você quer abrir mão de qualidade de vida? É isso mesmo que você quer? Tem uma pergunta, um comentário da Suzana, eu queria também só desenvolver um pouquinho, rapidinho. A gente tem tempo ainda? 2 minutinhos, Daísa? Olha, eu estou pedindo tempo para vocês dois, que vocês deixam. Não, estou aqui por conta. Com esse pessoal, eles vão fazendo perguntas, hein? A Suzana escreveu aqui que muitas pessoas não têm acesso ao tratamento, né? Toda razão, ela tem toda razão. Eu e o Cláudio somos profissionais da saúde pública, né? Nós lidamos diariamente com isso. E eu penso, aliás, eu tenho falado muito isso nessas contribuições, rodas, né, palestras que eu tenho feito durante muito tempo, que a prevenção é a gente lutar pelas políticas públicas, né? A prevenção é a gente lutar pela rede de saúde mental mais estruturada, né? Pela capacitação dos profissionais, não só dos profissionais psiquiatras e psicólogos, mas até da pessoa que recebe, o recepcionista que está lá na frente de um ambulatório, de um hospital, para receber essas pessoas, né? Então, assim, a gente tem que fortalecer a rede de saúde mental, a rede pública de saúde mental, para que as pessoas possam ter acesso. Porque realmente, né, nós estamos conversando aqui, né, sobre como falar, como escutar, né, como assistir da maneira melhor. E as pessoas que não têm acesso? Esses vulneráveis, né, sociais, né, que não têm dinheiro, né, de passagem para sair. Eu tive uma situação, agora há pouco tempo, né, de um paciente que não teve como sair do Farol de Santo Tomé para vir a Campos para poder continuar seu tratamento, né? E o desfecho não foi bom.
Então, a gente tem que lutar, né, pelas políticas, que isso é a verdadeira prevenção, né, entre elas. Vocês dois gostariam de fazer mais algumas considerações? A gente tem mais coisas que nós estamos deixando para a gente não passar demais do nosso horário combinado. Mas vocês dois... Eu prefiro as perguntas mesmo. Mas vocês gostariam de fazer mais alguma colocação, alguma consideração final, antes de a gente encerrar? Falando assim rapidinho, né, pegando esse gancho, né, da prevenção, eu acredito na prevenção. Tem muitas pessoas que acham que a prevenção não é possível, que a prevenção é uma forma de intervir, né, em algo que nós não temos um acesso, né, que a gente não teria recursos para isso. Mas eu penso que qualquer recurso que nós temos, né, seja nas instituições de saúde, seja nas instituições religiosas, seja nas escolas, as escolas, elas são assim, o principal fórum, né, de debates, de conhecimento, né, de interlocução entre crianças e adolescentes. Eu acho que se a gente leva essa palavra, né, não só a palavra, né, no sentido assim da palestra, mas se a gente leva, por exemplo, rodas de conversa, né, não só no mês de setembro, né, mas durante o ano, na medida em que a gente normaliza, né, esse assunto, isso é prevenção, né? A gente precisa normalizar esse assunto. Sofrimento mental, suicídio, morte, né? As pessoas não gostam de falar, mas nem tudo que a gente gosta, a gente pode falar ou não falar, né? É isso que deixo a minha palavra final aqui. Sobre esse momento de encerramento, eu gostaria de destacar que há muita coisa para se refletir. Primeiro, foi colocado aí, não sei quem comentou, existe simplesmente, se ignora a saúde mental. Isso do ponto de vista institucional, do ponto de vista individual, há um processo de ignorar. E isso há um preço altíssimo a ser pago. Altíssimo, de forma geral. Tá? Saúde mental é qualidade de vida. É qualidade de vida, isso aí é fato. Outra reflexão, há muito a que se pensar sobre o que a gente estava falando, o que é doença, o que é tratamento, além da prioridade em si, né, que é do primeiro ponto, da prioridade em si que tem que ser a saúde mental na vida das pessoas. E outro que aí é um ponto social que eu queria levantar aqui, vivemos uma sociedade de exclusão. E essas pessoas que sofrem de forma intensa são invisíveis. São invisíveis. São pessoas invisíveis, que são excluídas dentro de uma sociedade individualista, em que se isola as pessoas simplesmente por isolar, simplesmente para se manter a ordem das coisas, e vai contribuir de forma clara num
num contexto muito, vamos dizer assim, extremo, que é o desejo de morte. Então, não digo que é uma regra, mas o desejo de morte entre esses indivíduos invisíveis, excluídos, isso é excluído de forma social, familiar, de forma geral. Porque numa sociedade individualista, a todo momento há se vê a exclusão. Você, às vezes, é excluído 1 ou 2 ou 3 vezes no dia. Então, diante dessa grande questão, que é o desejo de morte, em que as pessoas não têm outra opção, senão desejar a morte para aliviar tamanho sofrimento que estão, é algo a ser repensado a nossa sociedade em si. A gente está agradecendo aos 2 companheiros, né, Denise e o Cláudio. Foram momentos muito significativos. Eu remarquei aqui algumas palavras, né? E as pessoas que aqui estão, que são das casas espíritas, onde nós temos procurado trabalhar bastante o acolhimento espiritual, a recepção das pessoas nas casas espíritas. E nas palavras, né, de vocês, a questão do suporte, a questão da escuta, a questão do sentido de saúde, né? O sentido de vida, né? Então, que cada casa aqui representada valorize bastante esse trabalho, que vai além do só o acolhimento dentro da casa, né? De estar oferecendo os recursos que a Casa Espírita pode oferecer, mas no sentido de incentivar as pessoas para buscar o médico, se for o caso, a psicologia, enfim, esses outros recursos dos profissionais da saúde que são tão valiosos. Que a gente possa caminhar cada vez mais nessa linha, desse acolhimento mais amplo, né? De uma visão de saúde mais ampla. Então, nosso agradecimento. Sejam todos bem-vindos. Observei que tem clientes de vocês aí, né? Na plateia. E a gente vai caminhar, então. Oi. Oi? Oi, Lígia da Isa. Oi, Lígia. Estou vendo aqui agora. Eu queria só mandar um beijo, um abraço para o meu médico amigo médico, Dr. Cláudio. Estou com saudade dele. Isso que é bonito, né? Uma relação precisa ter amor, né? O Pestalozzi fala isso com relação ao professor e seus alunos, né? O educador e seus alunos, mas eu vou estender. Amor é vital na relação do profissional com seus pacientes. Posso falar uma coisa? A Lígia foi uma das primeiras pacientes aqui em Campos. Se não me engano, foi maio de 2006, o primeiro atendimento dela. Foi. Foi mesmo. Pois é. Isso é muito lindo de se ver, né, pessoal? Essa relação amorosa, né, entre os profissionais, que isso com certeza ajuda na restauração da saúde. Muito. Isso é muito bom. Obrigada, Daís. Isso aí. Então vamos caminhar para a nossa oração, e que seja uma oração por aqueles que partiram pelo suicídio, né? E que continuam suas vidas, vão precisar retomar, vão precisar buscar o planejamento de suas vidas para além do corpo físico, né? E também por aqueles que pensam no suicídio, que as nossas vibrações de carinho possam chegar a cada um deles. Então vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso mestre querido, companheiro de todas as nossas horas felizes e também nas horas mais difíceis, nessas dores que conversamos tanto nessa noite. Nesse momento, nós unimos os nossos pensamentos em favor da vida, em favor da valorização íntima,
da superação das dificuldades, entendendo sempre que trazemos um grande potencial dentro de nós e que pode florescer e que pode se desenvolver. Que possamos continuar juntos, conversando, trocando ideias, para que tenhamos essa qualidade melhor de vida. Fica com todos nós, fica também com aqueles que se encontram nesse momento nos hospitais, nos abrigos, nos presídios, ou mesmo nos seus lares, envolvidos em suas dores. Que a gente possa estar enviando vibrações bem positivas para todos. E que nós, que aqui estamos, tendo essa oportunidade tão valiosa de conversar sobre saúde, que possamos continuar as nossas reflexões para além dessa roda de conversa. Nosso carinho, nossas vibrações para o Cláudio e para a Denise, que eles possam continuar nesse trabalho, dessa fala tão valiosa. Que assim possa ser. E na próxima quinta, a gente continua nesse trabalho nosso do Setembro Amarelo. Nós vamos estar conversando sobre conexão com a vida, que é até o nosso tema geral do mês, com o nosso companheiro Aloísio, que é do Espírito Santo. Então vamos... Adair, oi. Eu gostaria de fazer uma proposta. Pode fazer. A Denise falou da importância de nós mantermos esse trabalho de conscientização, não só no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, mas durante todo o ano. Então, como essa roda foi especial, porque eu nunca vi tanta pergunta, tem muitas questões aqui que não foram abordadas, infelizmente. Quero pedir desculpa, né, a todos, porque em algum momento nós chegamos até a prometer que as questões seriam levadas, mas o tempo, infelizmente, não permite, né? Então, eu gostaria de propor que os companheiros aí, Cláudio e Denise, quem sabe no mês de outubro ou novembro, firmando esse compromisso aí de manter esse assunto em tela, não só no mês de setembro, mas durante todo o ano, quem sabe eles não possam inaugurar esse projeto para que em outubro ou novembro a gente aborde essas outras questões que não foram abordadas hoje. O que você acha? Achei ótimo. Gente, levanta a mãozinha aí, quem acha uma boa ideia. O que vocês acham, Cláudio e Denise? Levantar as duas. Tem participantes levantando mãozinha aí. Botando. Levantar todos os dedos, não é isso? Todos os dedos. E aí, os dois topam a proposta? Eu topo muito, tá? Eu levanto mãos e pés. Eu também. Esse é o nosso trabalho, Adaísa. Maravilha! Então vamos ajudar. Eu conhecer a doutora Denise. Oi? Alguém falou alguma coisa aí que eu não consegui identificar? Eu não conhecia a Denise. Gostei muito. Sim. Muito bem. Quero os dois de novo. Eu quero os dois toda semana, assim, se eu pudesse, entendeu? Mas aí eles têm os pacientes deles para atender.